Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus, homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Coincidentemente, hoje é o dia 4/12, e eu não estou aqui hoje, porque foi previsto assim. Previsto era que eu viesse na segunda-feira usar esse mesmo texto. E aí, foi feita uma permuta, de ministração com um pastor. E hoje, dia 4/12, eu vim aqui ministrar o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amém? Que diz assim, na sua grandeza, excelência, na sua soberania, na sua graça, na sua bondade, no seu poder, a seguinte frase, a seguinte oração: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a tua palavra, Senhor. Que eu seja anulado de todo o meu eu, para dar liberdade ao teu Santo Espírito para conduzir a ministração. Alcança a todos nós com teu amor, com tua graça, com a tua misericórdia. Conserta, Pai, aquilo que está errado em nós. Nos faz perseverar naquilo que é certo. Que haja libertação, que haja cura, que haja, Senhor, transformação. Que o molde em Jesus Cristo seja mais aparente em nós. Visita todas as áreas da nossa vida com essa poderosa palavra. Faz a obra de milagres que nós precisamos fazer para sermos, Senhor, aprovados por Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Engraçado que a gente pede, a gente ora e a gente mesmo diz o amém, né? Isso é fé. Isso é fé. Amados, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Eu vou repetir. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. O profeta Isaías está falando com o povo de Deus. E está falando exatamente aquilo que Deus quer falar. E a mensagem é olhe, a salvação está na confiança, na conversão, no descansar no Senhor. O texto que eu li de Hebreus 4 está inserido num contexto, que a gente vai começar a ler agora o versículo 1 de Hebreus 4, que diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. Quem é aquele que disse a Deus: assenta-te à minha direita, quer que eu coloque teus inimigos por estrado de teus pés? Jesus. Deus fez o universo em 6 dias e no 7º dia descansou. E no 7º dia descansou.
Toda a parte da religião judaica aponta para o sábado como o dia de descanso, o dia de culto, o dia de adoração, o dia de servir a Deus, o dia de não fazer outra coisa a não ser ficar à mercê da vontade de Deus. E o texto começa: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, no 7º dia, no descanso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A fé é acreditar. A fé é ter por importante e essencial a mensagem de Deus. E quem é que deu o exemplo maior de fé na Bíblia? Abraão? Não. Abraão é o pai da fé, irmão. Mas o autor da fé é Jesus. Jesus supera em tudo todos os homens e todos os exemplos da Bíblia. E você quer ver exemplo de fé? Comece olhando para Abraão, mas solidifique o ensinamento observando Jesus. Porque nós, versículo 3, os que temos crido, entramos no repouso. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, o dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Versículo 7. Designa novamente um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Jesus, irmãos. Jesus é a porta que leva você à nova Jerusalém celestial. Ao local onde não haverá calor, não haverá dor. O consolo do Senhor será perfeitamente percebido por nós, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá nós vamos ser livres de toda a peleja que nós temos aqui no mundo. Eu acho interessante. Essa semana uma pessoa me procurou falando de uma enfermidade e que pela idade não tem mais cura, e eu orando ao Senhor, buscando uma mensagem para dar para a pessoa, e eu disse assim: na sua fraqueza, comece o ministério de oração, comece a orar pelos necessitados. Se você vai ser curada, eu não sei, espero que seja. Mas esse ministério de oração vai deixar tão latente na sua vida a presença do Senhor, que você vai ignorar a sua enfermidade por causa da glória que te visitará continuamente. Como é real a presença de Deus em nossas vidas. Como é loucura a gente vê o exemplo de Jesus Cristo, que de toda a autoridade do universo, Ele se reduz a ser um humano frágil como nós e se entrega na cruz do Calvário. Por obediência a Deus. Por amor pela igreja que seria nascida pelo transpassar do seu coração. E esse texto está apontando para um descanso, para uma promessa de descanso,
mas também está mostrando que algumas pessoas, recebendo a promessa, falharam e não chegaram. Milhares de pessoas saíram do Egito. Deus, com forte mão, libertou o povo que estava preso na mão dos egípcios. Abriu o mar vermelho com poder e glória. Matou todos os perseguidores do seu povo. Mas o povo murmurou. O povo não deu a Deus a honra necessária. A prova que nós estamos passando é para que a gente aprenda a ficar com os olhos fitos em Jesus, firmes na promessa. E todo o contexto do Velho Testamento, do Novo Testamento, é para nos dar uma experiência. Nós somos abençoados com a experiência dos nossos antepassados, dos judeus, da antiga e primitiva igreja, que nos mostra, no advento de Jesus, na firmeza de Jesus, na eternidade de Jesus, que a fidelidade dele é real. E nós precisamos lutar contra as mentiras que nos desviam do caminho. O versículo 7 diz assim: designa novamente certo dia, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós somos provados no nosso cotidiano com Deus. Não porque Deus nos provará de uma forma leviana ou insensata. Muitas vezes as dificuldades nos afrontam, muitas vezes na nossa vida a gente tem desafios a cumprir. Existe uma rocha em Sião, rocha provada e aprovada. Quem nela crê não foge. E quando você pega a forma de Deus para agir diante das situações e ignora e faz o seu jeito, e faz do jeito do mundo, você saiu da rocha, você fugiu da promessa, você pegou um atalho, e para o reino de Deus não tem atalho, é um caminho só, Jesus. Versículo 8, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Jesus é esse repouso. Jesus é o nosso repouso, irmãos. Jesus é o consolo perfeito na hora da angústia. Como nós estamos chegando no entendimento desse repouso, na forma correta de usar essa perfeita ferramenta que Deus nos deu. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras. Você já repousou das suas obras? Ou você ainda acha que as coisas só vão dar certo se você fizer? Você ainda acha que você é o centro das atenções da sua vida, que você domina a sua vida? Você já aprendeu a entregar as situações da vida que fogem ao seu controle a Deus? Meditando nesse texto, eu vi em mim muito pecado. Muitas vezes insônia, muitas vezes nervoso, desesperança, e muitas vezes a incredulidade, até quando o milagre acontecia, pastor. E a maioria das vezes o testemunho de que não merecia ter o milagre. Egoísmo, irmãos. Vaidade. Você já aprendeu a viver a sua vida em plena comunhão de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, para esperar de Deus qualquer coisa? Ou você acha que Deus só está no negócio quando acontece aquilo que você acha que é certo?
porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí ele vem e arremata, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, porque Deus não mente, irmãos. Porque Deus não mente, irmãos. Aprenda a viver a palavra na sua plenitude. Peça a Deus que Ele opere em você o querer dEle. Aprenda a viver, não como as influências mundanas. Aprenda a discernir o que é da carne e o que é do Espírito. Aprenda a santificar no Senhor. Porque santificar não é só parar de pecar. Santificar é avançar naquilo que é a obra de Deus. E a obra de Deus não é só feita na igreja. Deus quer ter o controle da sua vida para escolher a sua profissão, para escolher o seu cônjuge, para escolher a escola que você vai estudar, para escolher a comida que você quer comer. Deus quer escolher a sua roupa. Deus quer ver em você obediência total. Distraídos, nunca vamos adorar a Deus dessa forma. Envolvidos nas coisas desse mundo e ocupados de forma consumidora, nós nunca vamos dar atenção a Deus que Ele merece. Nós nunca vamos saber que às vezes Deus deixa o carro andar sozinho, porque Ele quer ver como você anda sozinho. Mas muitas vezes Ele para o carro e quer que você vire para a direita e para a esquerda, mas Ele não quer interferir diretamente, Ele quer falar no seu espírito. Alguns estão ouvindo tanto louvor que não conhecem a voz de Deus. Alguns estão contaminados com o pecado, que não tem mais sensibilidade no espírito. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ou seja, ela é eterna. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, se ela é eterna, e essa terra que é tão poderosa, sim, nós confiamos no solo da nossa casa. Olhamos muitas vezes e dizendo assim: essa casa não vai cair. Confiamos que pelas questões técnicas a casa não vai cair. Mas a terra vai passar, quanto mais a sua casa, irmãos. Antigamente, quando tinha instabilidade dos funcionários públicos, o funcionário público tinha tranquilidade, porque todo mês, sem faltar, ia ter o salário dele. Irmãos, se vai ser destruída a terra, não vai ter instituição para lhe pagar salário não, irmão. Alguns procuram uma profissão que não falta trabalho, e aí se firma na sua vitória, naquilo que ele sabe fazer. Outros têm uma saúde de ferro, nunca foi no médico. Tudo vai embora. Tem um monte de gente saudável enterrada. E um monte de profissional cheio de diploma, sem emprego. Mas eu não estou aqui para colocar medo em vocês sobre as dificuldades da vida. Eu estou falando para vocês que tudo pode oscilar. Até o que você acha mais seguro. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Céus e terras passarão. Quando eu vejo Jesus no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, que não conseguiam enxergar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, observando as letras do Velho Testamento, foi trazendo à memória que tudo o que aconteceu com ele mesmo já estava escrito.
eu fico olhando assim, infalível é essa palavra. Infalível é essa palavra. Mas por que diante de tanta prova da sua eternidade, permanência, a gente coxia entre duas verdades, entre a verdade bíblica e a verdade do mundo? Por que nós estamos sem esperança no Senhor? Não podemos deixar de ter esperança no Senhor. A maioria das igrejas que eu vejo cantar essa música, que tu és fiel, no final ela diz assim: tu és fiel a mim. Mas hoje à noite eu vi aqui cantando: tu és fiel a ti. Sabe a posição? Porque eu não sou o padrão de perfeição e de confiabilidade superior ao de Deus. Você acabou de cantar que Deus é fiel a Ele mesmo. Por que você não é fiel a Deus? Porque nós nos aproximamos de Deus apenas buscando as recompensas. Porque nós queremos os cargos e não queremos mais os encargos. Porque o ID está tão negligenciado. Por que nós estamos operando tão poucos milagres? Se Deus, que criou os céus e a terra, com a força da sua palavra, está dentro de mim, por que Ele não flui em milagres? O que está acontecendo? Por que a palavra na sua plenitude não está sendo, aleluia, vivida, testemunhada por minha vida? Alguns porque não saberão administrar o poder que a palavra tem. Alguns por causa da incredulidade. E alguns que estão abortando o surgimento da nova criatura em Cristo Jesus, que Ele fez em você. E esse abortar é por falta de fé na palavra. E por falta de conhecimento também. Mas como resolver esse problema? Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que confrontar o nosso próprio eu. Nós temos que amar a Deus para que esse fogo poderoso, para esse altar fumegante de glória, comece a tocar fogo em nosso coração. E a gente parar de ter limites na terra, no Senhor. Eu percebo uma obra a ser feita de poder e glória, sendo impedida pela nossa incredulidade. E nós precisamos mudar esse quadro, porque a palavra do Senhor ela é viva. Ela é eficaz. Estamos comemorando o dia da Bíblia. E a gente poderia ter, aleluia, a velha aliança, onde o que valia era o que estava escrito apenas. Mas estamos numa nova aliança, onde o véu foi rasgado, o reino de Deus ele está operando na terra. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Precisamos crer em milagres. Precisamos fazer de nós um milagre. Muitos não têm a direção do Senhor. Estou sendo confrontado com novidades na minha vida. E quando Deus
Quando eu fui conversar com Deus, mostrando a minha incapacidade, e eu disse para Ele, eu não sei o que fazer. E Ele me disse assim, aquele que tem comunhão comigo não fica sem saber o que fazer. Aquele que tem comunhão comigo tem a minha direção do que fazer. Temos que deixar de sermos infrutíferos no Senhor. Temos que frutificar. Porque o contexto onde esse texto está escrito, ele está mostrando a velha aliança. A velha aliança que aponta para a Jerusalém da terra. E que ela só mostra o pecado, mas a nova aliança aponta para Jerusalém do céu. Para um tempo onde não vai haver tristeza, dor, angústia. Para um tempo de descanso. Mas quem pagou o preço para abrir o caminho para a gente chegar lá, morreu na cruz do Calvário. E derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus para termos força, poder, para viver essa palavra. Ai, irmãos, a psicologia hoje em dia criou um monte de doença mental nova. Um monte de terminologias, de termos novos, de enfermidades da mente. Abra aí no livro de Efésios 5, 22. 5:22 não, 5:19. Diz assim, ó. Desculpe, não é Efésios não, amados, é Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pega essa lista de coisas e vê que se nessa lista não está o princípio de todas as enfermidades mentais, que está trazendo depressão, insegurança, ataque de pânico, falta de esperança. Veja se essas enfermidades da mente não estão associadas à prática dessas coisas. Porque na carne, irmãos, nós estamos sendo guiados pelo Satanás para irmos para o inferno. Precisamos olhar para esse texto e mudar isso em nós. E isso é um milagre. Mas nós estamos buscando esse milagre, parar de frutificar na carne. Precisamos buscar. Precisamos mergulhar nessa mensagem e entender que o frutificar dessas coisas em nossas vidas, ela não tem que diminuir, ela tem que acabar. E para cada detalhe do que foi dito aqui, existe uma solução em Cristo.
Existe uma solução em Cristo. Você não se sente confrontado ao perceber que, apesar de serem muitos detalhes aqui, são muitas informações, características, que em mim, que estou pregando, tem coisas aqui que eu faço. E que nós temos que lutar contra essas coisas. Eu apontei para mim me humilhando, irmãos, para entender que você tem que descer do seu pedestal. Porque se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Mas se o grão de trigo morrer, ele dá muitos frutos. Humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, igreja. Pare de pensar com suas próprias convicções, com seu próprio entendimento. Deixe-vos transformar por Jesus Cristo. O seu destino não é ser rico na terra. O seu destino não é ter a melhor casa, nem o melhor corpo, nem o melhor diploma. Deus pode te colocar nessa situação de ter a melhor casa, o melhor carro e o melhor diploma, se for para a glória dele. Mas se não for para a glória dele, quem te colocou lá foi o inimigo, te enganando e te iludindo e deixando você distraído com relação ao principal objetivo de Deus na sua vida: levar você para a Nova Jerusalém Celestial, para a cidade santa. E a palavra, lá no livro de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 4, que foi aquilo que eu me apeguei para justificar a expressão da oração do escritor de Hebreus em 4:12, foi uma advertência que muitos de nós não estamos acreditando na plenitude da palavra. Estamos pescando muitas vezes só aquilo que interessa a nós, só aquilo que é conivente ao nosso querer, só aquilo que eu entendo que é meu bem-estar. Andei no Espírito, irmão. Andei no Espírito. Deixe a nova criatura que Deus gerou em você viver. Não permita que ela seja abafada pela sua carne. Aceite a morte do seu eu para nascer a nova criatura. Porque essa nova criatura vai lhe dar confiança, vai lhe dar experiências sobrenaturais, vai fazer de você um gigante na terra contra os males do mundo. Vai transformar você numa pessoa que anda de mãos dadas com Deus, sentindo a presença. Que nível de espiritual você quer atingir? Quando Jesus inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse livro de Gálatas, e ele descreveu essas informações, essas características do frutificar na carne, é a palavra separando juntas e medulas e te mostrando contra o que você deve lutar, como você usar a espada para matar o seu eu, como você usar a espada para proteger o nascido de Deus que está em você, como encontrar a perfeição do caminho para a eternidade. O versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Irmãos, quantos aqui ficaram numa igreja onde ouviram pregadores dizendo que Deus só quer o coração? Deus só quer o coração.
Como isso é agradável aos ouvidos daquele que não quer se converter? Como isso é agradável ao ouvido daquele que não quer mergulhar no conhecimento de Cristo? Quantos de nós estamos nos deixando guiar por líderes cegos? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, estarás no teu coração. Tu as inculcarás a seus filhos, e dela falarás no caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu não vejo um Deus cobrando de nós que a gente ame Ele só com o coração. Ele diz que a gente tem que amá-lo com todas as nossas forças e com a nossa alma. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua alma, Deus quer o seu espírito. Tudo que há em você, Deus comprou na cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo. A aliança dele não é só para o coração, é para tudo. Pedro, eu nem sei que horas termina, pastor. Já terminou? Oh, Senhor Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na restauração da aliança, Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me ama com o corpo, Pedro? Com o coração? Pedro, tu me ama com tua alma, Pedro? Pedro, tu me ama com todas as suas forças, Pedro? Porque é isso que eu preciso de você, para confiar para você as minhas ovelhas. Sejam frutíferos no Espírito. Entenda que o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, é a palavra de Deus dizendo para você: pode confiar, mas não confie pela metade. Confie em tudo, porque tudo que eu mandei para você fazer é para o seu bem, e foi testado na prática de vida de meu filho Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo encarnado. Amém? Eu espero que não tenha deixado dúvidas, que a mensagem tenha sido clara, porque agora eu tenho preocupado não na forma que eu falo, mas eu estou preocupado se vocês entenderam. Porque eu quero que o culto racional se manifeste e que haja mudança em vocês. Vocês não sabem como eu fico feliz de ver uma igreja bíblica como é essa igreja. Agradeço a Deus pelo empenho do pastor Técio de ministrar a palavra, de fazer com que vocês estudem, conheçam os detalhes. E tudo faz parte de um processo para moldar em você a imagem de Cristo. Não negligencie os detalhes. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão de juntas e medulas, da alma, do espírito. Ela permanece para sempre, e nós pedimos que a eficiência dela se manifeste na mente dos ouvintes dessa palavra, para que nós sejamos moldados e firmados em Jesus Cristo, que é o exemplo perfeito
da palavra do Senhor na face da terra. Sejamos transformados por Teu amor e misericórdia em filhos amáveis, obedientes à Tua palavra, crentes, que nada nos desvie do caminho e nos impeça de atingir o Seu objetivo para nós, a eternidade em Cristo Jesus. Bem-aventurados os convidados para a ceia do Cordeiro, a noiva. Em nome de Jesus, amém.